Olá, meu nome é Henrique Andrade, eu sou historiador formado pela Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte. Sou de Camaragibe, que é uma cidade da região metropolitana de Recife, Pernambuco, e atualmente estou mestrando na Universidade Federal de Pernambuco. Bem, essa pesquisa que vocês têm acesso agora, ela foi desenvolvida como trabalho de conclusão de curso, ainda na Universidade de Pernambuco, quando eu fazia licenciatura em História. Esse trabalho ele foi desenvolvido tendo em vista uma nova modalidade de trabalho de conclusão de curso, que é o documentário. Comumente, nas ciências humanas e nas ciências de maneira geral, se convencionou a se ter uma monografia, um artigo, modalidades todas escritas como trabalhos de conclusão. Então, o documentário, quando surge como uma nova categoria para desenvolver pesquisa, ele vem a contrapelo de toda uma organização mais hegemônica voltada à escrita. E é importante também que a gente pense que não é porque um documentário que não há uma parte escrita. É tanto que vocês vão ter acesso ao artigo. Bem, o trabalho Divergências, o filme documentário Divergências, ele busca tratar a questão do território indígenas que vivem no contexto dito urbano. Bem, é importante a gente pensar historicamente que a partir da Constituição de 1988, que vai vir de uma pós-ditadura civil-militar, a gente vai ter um avanço nas políticas territoriais, dando direito e usufruto do território aos povos indígenas e dando ao Estado um prazo para a demarcação desses territórios. Ali na Constituição, há uma compreensão do território voltada à legalidade, voltada à Constituinte. Se a gente pensa nos povos indígenas, a gente vai ter outra compreensão do território muito mais alargada, por mais que haja um avanço na política estatal no que diz respeito à legislação de 88. Bem, para tal, a gente utilizou a metodologia do filme documentário para pesquisar estas questões. E aí a gente começa utilizando uma bibliografia, por exemplo, como o Sérgio Poucini, e ele diz uma coisa fundamental e muito importante. Filmar um documentário não é pegar a câmera e sair com ela em mão e ir gravar. Existe uma necessidade de constituir um roteiro. E para tal a gente fez um roteiro. E para construir esse roteiro foi feita toda uma pesquisa histórica e da historiografia para constituir. Nós defendemos nesta pesquisa que é necessário e indispensável a gente pensar em outras categorias para a pesquisa histórica. E uma delas é constituir um documentário, uma cinematografia histórica, como a antropologia já vem fazendo e outras ciências das ciências humanas. Então, para pensar esses sujeitos, essas sujeitas no tempo, é extremamente fundamental pensar também outras metodologias de pesquisa, como o filme documentário. Então, para debater tais questões vinculadas ao território e à diversidade de povos indígenas, tendo em vista, por exemplo, o censo de 2010, o último censo, que nós temos por completo divulgado, nós temos mais de 305 etnias no Brasil. Então, para pensar essa diversidade dos povos indígenas, pensar a diversidade da compreensão do território, nós pensamos em algumas bibliografias, como a Vânia Fialho, o João Pacheco, o Alfredo Wagner, o Ailton Krenak, tudo para pensarmos na diversidade. Por quê? Historicamente, como aponta o Pierre Clastres, a colonialidade, ela construiu tecnologias para gerar apagamentos e para homogeneizar as diferenças, colocar como se os povos indígenas fossem todos iguais. Não respeita a diversidade linguística, a diversidade cultural, a diversidade de ser, pensar, agir e se articular. Bem, o documentário, escolhemos para fazer o documentário 4 entrevistados e entrevistadas de etnias diferentes e com históricos de vidas diferentes. E para tal, nós buscamos, por meio da entrevista, articular as noções de território e as questões de vivência nesses espaços, principalmente nos espaços dito urbanos, para pensar como é que a colonialidade, ainda hoje, ela consegue violentar esses corpos indígenas. Se pensarmos hoje, e ainda naquele momento, quando estávamos produzindo o documentário, nós tínhamos várias ameaças. Por exemplo, a tese do marco temporal, que é contrária à tese do indigenato, que diz a Constituição Federal. Hoje, há
até a PL, que era 490, que atualmente é a PL 2903, ela já está tramitando no Senado. Então, essas violências aos corpos dos povos indígenas, às comunidades indígenas, elas se articulam de diversas maneiras, inclusive e principalmente no território. Se a gente, por exemplo, pensa como trata a historiadora Maria Celestina Almeida, o território é um dos focos coloniais de agressão, de violência. Então, o território dos povos indígenas não é só terra, não é a terra onde se pisa. O território é a própria mãe, é a própria vida, é a maneira de existir e de estar. Então, não há diferença entre o ser indígena e o território. Há muita, e a gente constata isso por meio da pesquisa, há essa junção, essa articulação. Infelizmente, a legalidade ainda não consegue ter essa compreensão. E aí, por isso, a gente coloca o título do documentário de Divergências. Então, vinculado às questões de território, nós tratamos com o Zé Carapotó, nós tratamos com Iracy Furu, nós tratamos com a Rubenita Vassucocal e com o João Chocó. Além disso, nós também buscamos trazer no documentário algumas cenas gravadas já existentes de alguns momentos históricos, como a da Sônia Guajajara, que na época era a coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, tratando e defendendo no Congresso a questão dos povos indígenas e do território, e o Ailton Krenak, ainda na Constituinte, pintando o seu rosto e defendendo o usufruto territorial dos povos indígenas. É importante para tratar tanto com as comunidades tradicionais, com os povos indígenas quilombolas, quanto para tratarmos e repensarmos a historiografia e a história,